Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Thiago Reis, do Seu Nome e Seu Bairro, da Rádio Itatiaia. Aliás, hoje não é Seu Nome e Seu Bairro, hoje é Seu Nome e Seu Apartamento. Eu vou apresentar para vocês, ao lado dos meus amigos da construtora Encamp, o Residencial Safira. Aliás, como vocês podem ver, nós estamos aqui no apartamento modelo, no stand de vendas, já para passar a todos vocês uma ideia daquilo que a Encamp quer apresentar. Eu sei que todos vocês devem ter dúvidas, querem esclarecimentos a respeito de financiamento, de como você poderá ter o seu apartamento no Residencial Safira. Dá para ver pelas imagens, está muito legal, está tudo muito bacana. E foi tudo feito com muito carinho e com muita responsabilidade, como é prática da construtora Encamp. Eu já conheço a Encamp há muito tempo e posso garantir a todos vocês que é uma empresa séria, de confiança, que vai entregar no prazo tudo aquilo que vocês esperam para realizar o sonho de ter o seu apartamento, a sua casa própria. A hora é agora, não espere para depois. A oportunidade pode passar e você não vai aproveitar. Curta bastante, acompanhe com muita atenção todas as explicações que vão vir agora através do meu amigo Cássio Figueroa, da Encamp, diretor da construtora Encamp. Tudo bem, Cássio? Bom dia. Vou te deixar então na companhia dos nossos internautas, porque eu tenho certeza que você tem muitos esclarecimentos importantes e eles também com muitas dúvidas a serem tiradas. Com certeza. Eu agradeço ao Thiago Itatiaia, que já é parceiro nosso há bastante tempo, e a tendência, obviamente, é ampliar cada vez mais essa parceria. Estaremos firmes. Gente, bom dia, bom fim de semana. Vai lá, Cássio. Bom dia. Gente, pessoal, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a quem está conectado com a gente aí. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de lançamento online, vamos dizer, né? Nós estamos experimentando essa ferramenta e tenho certeza que vai ter muito sucesso. É uma oportunidade bacana para quem não consegue vir ao stand, está trabalhando, enfim, vai em casa e não tem a oportunidade de comparecer pessoalmente. E o objetivo aqui, a ideia é apresentar para vocês um pouco da empresa, apresentar para vocês um pouco do produto e principalmente em relação ao processo de compra. Eu vou falar um pouco do processo tanto da compra do apartamento com a Encamp, quanto do processo de financiamento com a Caixa. É importante salientar que embaixo da tela de vocês tem um campo aí, vocês podem enviar perguntas, observações, e ao longo da transmissão ou ao final da transmissão, as principais perguntas, provavelmente a gente não consegue responder a todas, mas vamos tentar, essas perguntas vão ser passadas para mim e eu vou respondê-las assim possível, ou durante a transmissão ou ao final da transmissão. Ok? Então, mais uma vez, obrigado. Vamos começar. Primeiro, eu queria falar um pouco da construtora Encamp. É muito importante, quando você vai comprar um apartamento, saber a qualidade da construtora, quem é essa construtora. A gente, quando compra um apartamento, a gente, na verdade, está aplicando o nosso dinheiro na placa de uma empresa. A Encamp é uma empresa que tem 38 anos de mercado. É uma empresa de Belo Horizonte. É uma empresa que nasceu de dois irmãos da capital, e o importante é que desde esses 38 anos, desde o nascimento da empresa até hoje, são os mesmos profissionais que comandam a empresa, o mesmo modelo de gestão e seriedade de lá até hoje. É uma empresa que já entregou, tem, na verdade, entre apartamentos em construção e apartamentos em entregas, nós temos hoje mais de 50 mil apartamentos. Isso dá uma dimensão do que é a Encamp no mercado, da seriedade com que ela trabalha. A Encamp, na verdade, desde a época do antigo projeto PAR, que era o Programa de Arrendamento Residencial, que era do governo federal, um programa voltado para a habitação popular, a Encamp foi uma das poucas empresas do mercado que, na verdade, acreditou nesse tipo de empreendimento, porque a construção dele é muito complicada e o custo tem que ser muito baixo. A Encamp acreditou nisso desde a época do PAR, ela se tornou a principal construtora do Brasil nesse tipo de programa. O PAR ele foi teoricamente substituído pelo programa Minha Casa Minha Vida, que todos vocês já devem conhecer, e ele tem dois segmentos no Minha Casa Minha Vida. Um a gente chama de faixa 1, esse segmento é para quem ganha até R$ 1.600 de renda bruta familiar. Ele é algo de um tipo de programa específico. A construtora constrói as unidades e entrega para o governo federal e para a Caixa Econômica, e são esses dois órgãos responsáveis por fazer entrega para os clientes necessários, os clientes interessados. Então, é um cadastro de prefeitura, a Encamp, nesse tipo de produto, a Encamp ou qualquer outra construtora que atue nesse mercado, a gente não vende, nós apenas construímos e entregamos para a Caixa Federal, e ela, através de cadastro de prefeituras, ela faz um sorteio dessas unidades e aloca essas pessoas. A outra parte do programa é exatamente essa que nós vamos falar mais aqui hoje, por exemplo, com faixa 2 e faixa 3, que é para quem ganha até R$ 5.000 de renda bruta familiar. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão da renda. Tá?
Esse produto, a gente tem hoje o lançamento do Residencial Safira. Na verdade, ele está dentro do empreendimento que foi composto por 5 condomínios. Os 4 primeiros foram um sucesso de venda, 100% vendidos, contratos já assinados com a Caixa Econômica Federal, e a gente está entrando agora com o lançamento do Residencial Safira, que é o último residencial desse empreendimento. Ok? Só para finalizar um pouquinho em relação à construtora, a qualidade da construtora que é importante, a Encamp vem recebendo vários prêmios desde 2 anos para cá, e um dos principais prêmios que foram recebidos por nós foi o prêmio da revista Valor Econômico como a melhor empresa de empreendimentos imobiliários do Brasil no ano de 2014. Essa conquista, ela vem com base nos dados financeiros da empresa, ou seja, na solidez financeira da empresa. Isso comprova o nosso modelo de gestão, que a gente está sempre preocupado em fazer as coisas da forma mais correta, em entregar as obras da forma mais ágeis, dentro dos prazos contratuais, e a gente foi agraciado com esse prêmio aí, dentre outros prêmios muito importantes. Bom, uma das outras coisas importantes a citar da Encamp é o que a gente sempre busca, um rigor muito grande no cumprimento dos prazos de entrega, em qualquer dos nossos residenciais. A gente sempre cumpre essas entregas. Ou elas são entregues exatamente no prazo, em muitos casos, a consultora Encamp ela consegue entregar isso antes do prazo. Okay? Isso é muito importante para que você consiga planejar a sua compra, planejar a sua vida, quanto você vai mudar realmente. Tem pessoas que compram aqui, noivos que querem planejar já de mudar na época do casamento e tudo mais. Então, a certificação, né, na verdade, essa condição que a gente sempre faz, entrega no prazo, é muito importante para o planejamento da sua vida pessoal, inclusive. Outras coisas importantes, a Encamp é certificada ISO 9001, ela é certificada pelo Bureau Veritas, que é o líder mundial em avaliação desse tipo de serviço. Tá? E, mais importante também, existe um programa brasileiro que chama PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade na Habitação. Esse programa, ele, na verdade, ele classifica os materiais que são utilizados quando você vai construir uma obra. A Encamp é certificada nível A. Esse programa, ele vai do nível D, que teoricamente é o material mais inferior, até o nível A, que é o material classificação top, vamos dizer. A Encamp é classificada nível A, com isso, todos os materiais que são utilizados nas obras que a Encamp faz, eles têm que ter essa certificação nível A, ou seja, garantia de qualidade, o produto e o serviço vai ser entregue. Ok? Bom, eu vou entrar aqui um pouquinho daqui a pouco mais em relação ao produto mesmo, vou falar um pouco de caixa, mas o mais importante é que você saiba que, além disso, além desse hangout ao vivo que nós estamos fazendo, nós temos o site www.encamp.com.br, nele nós temos um chat online, onde você pode acessar e o vendedor vai passar outras informações quaisquer que vocês tenham necessidade. E tem também um telefone, que é o 0800 200 7070, uma ligação gratuita, onde você pode ligar. Nós temos uma equipe de plantão que vai atender vocês, passar algumas informações sobre o empreendimento também e possivelmente agendar uma visita de vocês aqui ao plantão. O ideal seria que fosse hoje até às 16 horas ou amanhã de 9 às 13 horas, mas independente disso, o stand ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, de segunda a sexta, de 9 às 19, no sábado, de 9 às 16 e no domingo, de 9 às 13. Ok? Bom, vamos lá, falar um pouquinho do empreendimento. Como eu já disse, esse é um empreendimento que foi lançado pela Encamp. Quando foi feito o projeto, a ideia era de se desenvolver uma espécie de um bairro novo. Okay? A ideia aqui é isso. Ele está muito bem localizado, ele está na saída, ele está dentro de Belo Horizonte, na saída para Vitória, na BR-381. Para quem conhece aí a PUC São Gabriel, ele está 5 minutos da PUC São Gabriel. Muita gente que passa aqui conhece também, tem uma empresa grande aqui na frente, só como referência, chama Tacuno Ferro e Aço. Nós estamos exatamente em frente a Tacuno Ferro e Aço. Se você estiver passando, olhar do seu lado esquerdo, você vai ver vários empreendimentos, vários prédios, vários condomínios, todos eles foram construídos pela Encamp. Aqui o Parquial era composto por 5 condomínios, um condomínio chamado Jade, o outro Ágata, o Turquesa, Onyx e o Safira, que nós estamos lançando agora. Esses 4 primeiros que eu disse já foram totalmente vendidos, eram empreendimentos de 2 e 3 quartos, já não temos mais unidades para eles, vendidos, assinados com a Caixa, inclusive um deles já foi entregue, o outro deve ser entregue provavelmente semana que vem, mais tardar em 2 semanas, e os outros estão em fase final de construção. Esse é o empreendimento que está na planta, o Safira, nós estamos lançando agora, e a expectativa é de que após a assinatura dos contratos com a Caixa, o prazo de construção são 24 meses.
A Encamp, como eu disse, a gente sempre procura entregar isso quanto antes, a gente tem um estoque muito grande de entregas antes do prazo contratual, mas enfim, é importante salientar esse prazo após a assinatura da Caixa, são 24 meses. Falar um pouquinho do condomínio, a localização, eu já disse, nós estamos aqui a praticamente 5 minutos da PUC São Gabriel, na BR-381, certo? E nós estamos aqui 15 minutos, nós estamos no centro de Belo Horizonte, o acesso é muito rápido, muito tranquilo. O condomínio, ele é um condomínio fechado, murado, com a guarita. O empreendimento como um todo, ele tem 2 parques públicos. Nós temos uma área comercial com lojas, onde vão ser construídas lojas, vamos ter supermercado. Isso é aberto ao público, mas está dentro do empreendimento. Mas cada condomínio, é importante ressaltar, é um condomínio fechado, murado, com uma guarita independente, então residencial Safira, é o condomínio para você. Você tem um acesso exclusivo a ele. E dentro desse condomínio você tem uma área de lazer, você tem churrasqueira, você tem um salão de festas, é bem bacana, vale a pena vir e conferir, ok? O residencial são 220 unidades, só um minutinho, por favor. Não, chegou uma pergunta aqui de alguém que está verificando, Jennifer, está perguntando quantas vagas de estacionamento cada apartamento possui. O residencial Safira ele tem 220 unidades e nós temos 220 vagas de estacionamento, ok? Cada unidade tem direito a uma vaga. É importante frisar que a gente não demarca essa vaga, tá? Mas o condomínio, depois de instituí-lo, se vocês entram em comum acordo, quiserem demarcar cada vaga para cada unidade, fica a critério do condomínio, não há problema nenhum, mas a construtora entrega 220 vagas, uma vaga de estacionamento para cada unidade. Ok? Jennifer. Está perguntando se possui playground, espaço por meio. Nós vamos ter uma quadra poliesportiva, nós temos um salão de festa com churrasqueira, esse dentro do seu condomínio exclusivo para os moradores do residencial Safira, ok? Nós temos a parte externa, como eu disse, são os parques, tem um parque público, que provavelmente vai ter uma academia, uma livre, uma área verde muito bacana, mas o seu condomínio Safira, especificamente, ele tem isso. Quadra poliesportiva, salão de festas e churrasqueira, ok? Conseguimos? Talvez nós estamos tendo um probleminha aqui, mas já a gente ok, fala. nós estamos com um probleminha no vídeo aqui, mas nós estamos resolvendo. Assim que tiver tudo ok, a gente repassa novamente. Então eu vou tocar aqui. Bom, o residencial Safira, ele é um condomínio, ele é o único desse empreendimento em que a gente mesclou apartamentos de 2 e 3 quartos no mesmo condomínio. Então, das 220 unidades, nós temos 60 unidades de 3 quartos e 160 unidades de 2 quartos. Ok? Fica a critério de vocês a escolha, e aqui no local nós temos o apartamento modelo tanto de 2 quartos quanto de 3 quartos. Outro, eu gosto muito de frisar, gente, também a questão do telefone da nossa central de vendas é 0800 270 70, 0800 270 70. Se ainda persistir alguma dúvida, vocês podem ligar a qualquer momento, que a gente vai estar lá de plantão para atender essas informações, ok? Cássio, aqui a gente recebeu mais uma pergunta, que eu acho bacana você explicar aí agora, falando do apartamento. A questão do piso, o pessoal viu a propaganda sobre o piso vinílico. Ótimo, excelente. Vocês vão verificar, quem comparecer aqui ao stand, vai verificar que os apartamentos modelos estão com piso cerâmico, piso de excelente qualidade, que foi entregue inclusive nos outros empreendimentos, como eu já disse. Mas para o Safira, nós conseguimos incluir nele, uma forma de brinde, vamos dizer, para quem fechar no lançamento, um piso vinílico. Ele é um piso diferenciado, ele é um piso importado, ele é um piso que imita madeira, ele dá menos manutenção e além de deixar realmente o ambiente muito mais bonito. Essa é uma condição específica para quem reservar o Safira nesse fim de semana, no lançamento. Então tenho algumas condições especiais que eu vou falar daqui a pouquinho, mas além disso, como perguntou aqui uma pessoa que está assistindo, nós temos a questão do piso, fechou esse fim de semana, o piso é de brinde, piso vinílico, ok? Uma outra dúvida que tem aqui é sobre a data de entrega do residencial Safira. Ok, vamos lá. O residencial Safira, como eu disse, ele está na planta ainda. Os outros 4 empreendimentos ou já foram entregues, já estão em execução bem avançada, e esse está sendo lançado agora. Prazo contratual, prazo de entrega, são 24 meses após a assinatura do contrato com a Caixa. Então, para ser bem claro, nós estamos fazendo o lançamento, nós vamos formar uma demanda de clientes interessadas, nós vamos aprovar esse processo junto à Caixa. Assinado o processo com a Caixa, inicia-se o prazo de 24 meses de construção. Volto a lembrar, esse prazo de construção ele consta em contrato, mas nós procuramos sempre antecipar esse prazo e temos tido sucesso nos empreendimentos anteriores. Não podemos entregá-lo antes disso, mas o prazo após a assinatura da Caixa são 24 meses. Ok? Mais alguma coisa agora? Sabe qual seguir? Pode seguir. Então vamos seguir.
Eu vou falar agora um pouco das condições comerciais, né? Preço e formas de pagamento, vou falar um pouco sobre os financiamentos da Caixa, enfim. Esse produto, o apartamento de 2 quartos, o preço dele é R$ 154.900. Como a gente já vem divulgando aí nas peças que nós fizemos, na rádio, na televisão, aqui, para quem fechar esse fim de semana, vai ter um desconto especial de R$ 5.000. Ou seja, de R$ 154.900, esse apartamento vai sair, para quem reservar hoje e amanhã, a R$ 149.900. Para fazer a reserva, você vem aqui ao plantão. Nós temos uma equipe tanto de vendedores quanto de correspondentes da Caixa Econômica Federal aqui prontos para te atender. E é feita uma simulação com base na sua renda. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais também isso, mas é importante. Você vem, faz a simulação, faz a negociação. Deu tudo certo, cabe no seu orçamento, cabe no seu bolso, tem interesse de fechar? Você vai fazer o pagamento de um sinal de R$ 2.000 apenas para efetivar a reserva. Você escolhe a sua unidade e ela fica bloqueada até que o seu processo na Caixa seja aprovado. Aprovou o seu processo na Caixa, assina o contrato e aí sim começa a pagar o que foi negociado em relação à entrada. Daqui a pouquinho também eu entro um pouco nisso. É muito importante ressaltar que a Encamp tem um diferencial. Esses R$ 2.000 que você paga agora, se depois que nós enviarmos o processo para a Caixa, se por qualquer motivo a Caixa não aprovar o seu financiamento, ou aprovar com uma entrada maior do que você estava esperando, isso inviabilizar a compra, a Encamp devolve esses R$ 2.000 integralmente para vocês. Ok? Não ficamos com nenhum real que é seu, não temos nenhum interesse nisso. Então pode fazer sua reserva sem problema, que se por algum motivo a Caixa Econômica não aprovar o seu financiamento, nós devolvemos os R$ 2.000 integralmente. Não vamos ficar com nada retido, não tem nada de pagamento de comissão separada para vendedor, nada, que as coisas são muito claras e sérias, é um diferencial que nós temos. Ok? Eu vou entrar daqui a pouquinho, não sei se agora já com a tela de financiamento, ou vamos... Vamos só ver uma pergunta aqui que apareceu, antes de falar do financiamento. Tem um usuário perguntando se existe idade mínima para comprar e renda mínima. Ok, boa pergunta. Não existe idade mínima e nem renda mínima. Existe o que nós costumamos dizer que é o perfil adequado para a compra. Você pode comprar com 15, 6 anos emancipado, menores emancipados, e a partir de 18 anos, qualquer pessoa até 70 anos de idade. O que acontece que pode variar o poder de financiamento, o valor de entrada de um cliente para o outro, essa data, a idade e a renda influenciam nisso. Teoricamente, quanto menor a sua renda, maior vai ser a sua entrada, porque a Caixa ela faz o seguinte, para efeito de liberação de financiamento. O financiamento que ela te libera no montante total é relativo à sua capacidade de pagamento. Então, o cliente que tem uma renda de R$ 2.000, por exemplo, ele tende a ter uma capacidade de pagamento inferior a quem tem uma renda de 3 ou 4 mil. Então, dentro de uma normalidade, o cliente de 2.000 ele consegue financiar menos que um cliente de 3 ou 3.500 de renda. Mas isso não impede, em hipótese alguma, o cliente de comprar. Ele pode ter uma renda de R$ 2.000, daqui a pouco eu vou até citar alguns exemplos aqui. A entrada vai ser um pouco maior, mas se esse cliente tiver condição de pagar essa entrada, seja visto de uma forma negociada com o Encamp, não há problema nenhum para que seja feito financiamento. Em relação à idade, a Caixa Econômica Federal ela tem uma questão. A soma da sua idade com o prazo de financiamento, ele não pode ultrapassar 80 anos. Ou seja, o ideal seria, ou seja, que consegue tentar o máximo de limite de financiamento, alguém que tenha até 50, 55 anos. A partir daí, a pessoa também não está impedida de comprar. Você pode comprar com 55, 60, até 70 anos. O que acontece é que, por exemplo, uma pessoa com 70 anos que queira comprar, como o prazo dela de financiamento que a Caixa vai autorizar será só de 10 anos, teoricamente também vai ter reduzido o seu limite de financiamento que vai ser aprovado, com isso a entrada ficará um pouco mais alta. Mas da mesma forma, tendo condição de pagamento, tendo uma poupança que pode bancar isso, tendo um fundo de garantia que nunca foi utilizado ou negociado com a construtora, nós podemos comprar sem problema. Então não há limite de renda e não há limite de idade. Existe condição para cada uma dessas. Ok? Sua observação aqui no plantão também, quando vocês vierem, no momento que a gente faz a simulação, essa simulação já leva em conta essa renda e a data de nascimento, e ela já vai dar todas as condições, vai informar qual que é a entrada necessária e a gente vai negociar isso aqui.
Ok? Ah, Cássio, você acabou falando do ITBI, e aí tem uma usuária perguntando, pedindo você explicar melhor o que é o ITBI. Ok, vamos lá. O ITBI, toda vez que se compra um apartamento, seja direto de uma construtora, seja um apartamento, inclusive usado, você comprando de uma pessoa física, toda vez que se compra um apartamento, a pessoa que compra ela tem que pagar esse ITBI. ITBI é Imposto ou Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto ele é cobrado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e quem tem que arcar com esse imposto é o comprador. Porque qualquer negociação de venda de imóvel, para que você tenha o seu contrato registrado em cartório, obrigatoriamente esse ITBI tem que ser pago. Então, se você viesse comprar um apartamento em Campo, a Prefeitura ia calcular esse valor, você, comprador, teria que fazer esse pagamento. Só que em Campo também está com mais essa promoção para esse fim de semana. Além do piso mínimo que eu já falei, além dos R$5.000 de desconto no apartamento 2 quartos tipo que eu falei, que sai de 154.900 por 149.900, quem fechar contrato conosco também, assinar a proposta e reservar essa unidade nesse fim de semana, a Encamp vai pagar esse TBI para você. Ou seja, você não vai ter esse custo. Só para você ter uma ideia, o custo desse TBI no imóvel conosco hoje ele é de aproximadamente R$4.000 a R$4.500. Esse seria um custo do cliente, mas que a Encamp está bancando isso para quem fechar esse fim de semana. Nós vamos pagar o TBI para você. Ok? Então eu vou te entregar o contrato já registrado com o TBI pago, tudo certinho. Bom, então a gente agora vai entrar com uma simulação de financiamento. Enquanto a gente põe a tela aqui no ar, a Tamara, ela fez uma pergunta, Cássio. Tem interfone na portaria? Sim, Tamara, tem. Todos os nossos condomínios têm interfone na portaria, ok? Tem a guarita. Colocar ou não no porteiro 24 horas, isso vai ficar a critério do condomínio, mas tem uma guarita de entrada, tem interfone, cada unidade tem o seu interfone certinho. Ok, Tamara? Obrigado pela pergunta. Agora, e eu fiz aqui uma simulação de um financiamento, tá? E daqui a pouco eu vou explicar alguns outros com rendas diferentes, mas isso é só para vocês terem um pouco de ideia de como funciona a questão do financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, para que você se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida, existem duas premissas básicas. A primeira é uma premissa da própria construtora, que é o seguinte: o apartamento ele tem que ter que ser vendido em Belo Horizonte a um valor máximo de R$170 mil. Qualquer apartamento que passou acima desse valor, qualquer valor, R$171 mil para cima, ele já não se enquadra mais no programa. No nosso caso, ele se enquadra, porque com a promoção e os descontos de 5 mil, hoje ele cai para 149.900. Então, está enquadrado, inclusive após esse lançamento do preço normal 154.900, ele continua enquadrado no programa. A outra premissa básica é que ele tem que ter, o comprador tem que ter renda máxima de R$5 mil. Uma observação em relação a essa questão do comprador. Você pode comprar sozinho, então eu tenho uma renda de 5 mil ou 4.500, qualquer valor abaixo desse você pode comprar sozinho, ou você pode comprar com uma renda conjunta. Por exemplo, marido e mulher, pai com filho, 2 irmãos, um casal de namorados, noivos, recém-casados, quaisquer 2 pessoas podem compor renda para comprar esse imóvel, ok? Dentro do programa. Mas vale também essa premissa. No caso de renda conjunta, a soma das 2 rendas também não pode ultrapassar R$5 mil. Então, você, por exemplo, um casal, recém-casado, está comprando um apartamento. O marido ganha 2 mil, a mulher ganha 2 mil, a soma dos dois dá 4 mil reais, está enquadrado, pode comprar sem problema nenhum. Se o marido ganhar 4 mil e a esposa ganhar 2 mil, eles não podem comprar, porque a soma das 2 rendas é 6 mil reais. Existe uma consideração a se fazer. Não pode comprar em qualquer regime de casamento, menos o regime. Se for separação total de bens, aí sim pode comprar somente a esposa ou somente o esposo. Tá? Essa é a única forma de casamento em que não é necessária a união, não é obrigatória, na verdade, a união das 2 rendas, a separação total de bens. Qualquer outro regime de união de casamento é obrigatório a composição das 2 rendas. Toma uma aguinha aqui. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu fiz uma simulação aqui para um cliente ou uma composição de clientes que tem uma renda de 3 mil reais, ok? E uma pergunta importante também, uma consideração importante a respeito do FGTS. Vou explicar um pouquinho isso aqui antes de entrar. O FGTS de vocês, quem tem renda formal, né, já trabalha aí com carteira assinada, você pode utilizar o FGTS para bater na entrada do seu financiamento. Ok? Eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Mas é importante um detalhe.
você pode utilizar esse FGTS somente quem tem no mínimo 3 anos de contribuição ao FGTS. Então, uma pessoa, por exemplo, às vezes nunca trabalhou com carteira assinada e está trabalhando tem 1 ano e meio, infelizmente, isso é uma regra do programa, não pode utilizar. Mas 3 anos, a partir de 3 anos ou 36 depósitos, ela já tem 2 benefícios, na verdade. O primeiro benefício é poder usar o fundo de garantia que você tem na sua conta para bater no financiamento. E segundo, é que quem utiliza o fundo de garantia tem um desconto de 0,5% na taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros que eu dou na Minha Casa Minha Vida, ela já é por si só a mais barata do mercado, e quem tem o FGTS há mais de 3 anos ainda tem 0,5% de desconto nessa taxa. Então, hoje ela parte de 5%, vai até 7,16% dentro do programa. Quem utiliza o fundo de garantia, essa taxa de 5%, por exemplo, cai para 4,5%, quem estaria na faixa da taxa de 6% cai para 5,5%, e quem estaria na faixa de 7,16% cai para 6,66%. Vocês podem perguntar, mas qual que é a diferença dessas taxas? Por que um é 5, outro é 6, outro é 7,16? O que determina essa taxa, perdão, é a sua renda. Okay? Quanto menor a renda dentro do programa, melhor a sua taxa. E quanto maior a renda dentro desses limites de 5 mil, maior é a taxa. Isso é, inclusive, uma questão muito correta do governo, que quer tentar viabilizar a compra daqueles que têm uma condição de pagamento menor. Por isso que alguém que tem uma taxa, uma renda de R$ 1.500, R$ 2.000, tem uma taxa menor do que alguém que tem uma renda de 4, 5 mil, porque esse tem uma capacidade de pagamento maior. Okay? Então, vamos lá, esse exemplo está na tela. Considerei o apartamento hoje sendo vendido a R$ 149.900 e um cliente com renda de R$ 3.000 e que tem o FGTS há mais de 3 anos. Okay? Então, a primeira consideração que vocês podem ver, tem 2 simulações de sistema de amortização diferente. Um é o SAC, o outro é o Price. Para quem não conhece a diferença de um do outro, rapidamente uma explicação, o SAC é o sistema de amortização constante, em que as parcelas são decrescentes durante o financiamento. Então, você vai iniciar pagando determinado valor e mês a mês essa parcela vai diminuir um pouquinho, até você chegar no final do pagamento, ela vai estar bem menor do que a parcela contratada inicialmente. O Price é uma parcela fixa. Okay? Ela começa um pouco mais baixa do que se inicia, por exemplo, uma parcela do SAC, mas ela é fixa durante todo o ano. Qual que eu posso comprar, Cássio? O SAC no Price? Vai ficar a critério de você, que melhor se enquadrar na sua condição. Nós temos vários clientes que optam pelo SAC e temos vários clientes que optam pelo Price, porque o Price, teoricamente, você consegue diminuir um pouco a sua entrada. Então, a vantagem do Price dentro de uma condição normal é essa. A entrada tende a ser um pouco menor do que no SAC. Mas, para efeito de critério de quanto de juros eu vou pagar ao longo de todo o processo de financiamento, o SAC é melhor para o cliente. Okay? Ele paga menos juros durante o processo todo. Mas, repito, nós temos clientes que chegam aqui, no SAC dá uma entrada que ele não tem condição, mas no Price dá uma entrada que ele tem condição, ele opta pelo Price, uma parcela fixa, não tem problema nenhum. Okay? Então, só passando aí conforme está na tela, esse cliente, nós temos 2 simulações, um prazo de 360 meses, ok? Esse prazo ele pode ser alterado, tá? Agora, quando você diminui o prazo, a tendência é de ter um aumento de entrada, mas aquele cliente que tem uma poupança, tem uma condição de pagar essa entrada, talvez seja mais interessante reduzir esse prazo e pagar esse financiamento mais rápido. Aí aqui também, quando vier, a gente pode fazer uma simulação com 300 meses, com 240 meses, você vai verificar a condição que melhor se enquadrar e você pode fechar dentro dessa condição. Você é que escolhe, ok? Mas essa aqui nós consideramos o efeito que nós fizemos para fazer essa simulação e apresentar para vocês, foi o critério da menor entrada, ok? Então nós fizemos essas 2 simulações, um prazo de 360 meses, o cliente que optar pelo SAC, ele tem uma entrada de R$ 29.187,51. Ele tem um desconto de R$ 2.113, além daqueles 5 mil que eu falei. Esse desconto ele é dado pelo governo federal de acordo com a sua renda. Tá? Uma observação importante aqui também, é que quanto menor a renda, maior o subsídio. Ele pode chegar até R$ 17.960 de desconto em Belo Horizonte, para os clientes que têm uma renda inferior. A partir do aumento dessa renda, a tendência é esse subsídio ele diminuir, e em alguns casos ele, inclusive, não tem subsídio. Okay? Nesse caso de 3 mil, tem um desconto de 2.113, uma entrada de R$ 29.187. A taxa de juros, vocês podem verificar. O cliente com essa renda que não tem fundo de garantia, essa taxa já seria 6%.
pelo fato de estar utilizando o fundo de garantia, ele já teve 0,5% de desconto nessa taxa. Então, a taxa caiu para 5,5% ao ano. Okay? E no saque, a prestação inicial seria em torno de R$ 900, R$ 899 aí. Lembrando que essa prestação do saque ela é decrescente. À medida que você vai pagando, a prestação seguinte, ela é um pouquinho menor, ela vai diminuir pouco a pouco, até no final do seu contrato, ela vai chegar e creio na faixa de uns R$ 400, alguma coisa nesse sentido. Okay? Na simulação completa aqui distante também, a gente tem a evolução de todas essas parcelas que vocês podem fazer e verificar. No price, que é de parcela fixa, você vê a diferença na prestação. A entrada é um pouquinho menor, aproximadamente R$ 1.500 menor, mas a prestação também é menor. No saque você começa pagando 900 e no price 759. Mas aí tem a observação que eu falei. Esse 759, essa parcela é fixa. Já estou na correção de TR, mas você vai pagar 759,16 mais essa pequena correção nos 360 meses do contrato. Ok? Bom, uma observação em relação à entrada que é muito importante. Vocês podem estar se perguntando aí, Cássio, mas essa entrada, eu não tenho 30 mil à vista, aí, 29 mil para pagar, como que eu faço? Primeira consideração, como eu falei, esse cliente simulado, ele teria um FGTS. Né? A gente considerou essa questão do FGTS que ele tem. Então, vamos dizer que ele tenha 5 mil, 6 mil, 8 mil reais de FGTS. Como ele está apto a utilizá-lo, você pode pegar naquela entrada, por exemplo, um saque de 29 mil reais, se ele tiver lá 9 mil reais de fundo de garantia, você pode abater isso na entrada. Então, a gente, na hora do financiamento, tira esses 9 mil de fundo de garantia e sua entrada passa a ser 20 mil. Aí entra a condição diferenciada da Encanto. Esses 20 mil, teoricamente, eles teriam que ser pagos à vista no momento da assinatura do contrato. Mas a Encanto, ela flexibiliza isso para vocês. Então, nós temos duas condições aqui. Uma é que em até 24 meses, que é o prazo de obra, nós podemos parcelar esses 20 mil de acordo com a sua renda. Então, vou dar um exemplo rápido. Se me permitam pegar uma calculadora aqui, só para eu fazer um cálculo aqui para vocês. Só um momento, por favor. Vamos pegar esse mesmo cliente que estava na simulação, que a entrada era 29 mil e pouco. Vamos dizer que ele tinha esses 9 mil de fundo de garantia e faltou 20 mil reais para ele pagar para a Encanto. Esses 20 mil reais, eu posso dividir para ele em até 24 prestações durante a obra. Essa prestação ela vai ser corrigida pelo INCC, mas durante a obra não tem cobrança de juros. Ou seja, esses 20 mil, eles poderiam pagar 24 parcelas de R$ 833 reais durante a obra. Ok? Vamos dizer que você não tem esse fundo de garantia, o fundo de garantia seja menor, caso eu não quero utilizar, você pode optar por não utilizar o fundo de garantia também. Eu quero pagar esses 29 mil reais, como que eu posso fazer? Então, um cliente com renda de 3 mil reais, ele vai fazer a seguinte condição. Ele teria que me dar uma entrada aproximadamente R$ 7.400 à vista, na assinatura do contrato com a Caixa, e o restante ficaria dividido em 24 parcelas de R$ 900. Existe uma outra condição também, que essa sim é uma exceção, é um diferencial muito grande da Encanto, que a gente pode parcelar em até 36 vezes para quem apresentar uma avalista para essa entrada. Deixar claro, o avalista não é para o contrato da Caixa. O avalista é só para essa entrada que tem que ser pago para o construtor, esses 29 mil, por exemplo. Só um segundinho, eu já te chamo, só para terminar. Então, por que a gente pede uma avalista? Porque, na verdade, você, durante a obra, você vai pagar essa prestação do Encanto que eu falei, seja de 833 ou 900 reais, dependendo da sua condição, e você vai pagar esses juros de obra que estão na tela. Essa evolução dos juros de obra, isso é pago diretamente para a Caixa Econômica Federal. O que é isso? É o que ela te cobra pelo empréstimo que ela te fez para pagar a evolução da obra na construtora. Então, durante a obra, você vai pagar, por exemplo, esses 900 reais da construtora, mais essa primeira prestação que está aí de 26,97 para a Caixa. No segundo mês, você paga lá os 900 e essa de 56,66 para a Caixa. Quando a obra for entregue, você ainda vai estar pagando a construtora e vai estar pagando a Caixa. Então, é necessário se fazer um estudo da sua condição realmente econômica, para que você não tenha problema lá na frente de deixar de pagar um e outro. Então, por isso que esse prazo, essas parcelas que são pós-contrato, a construtora pede uma avalista, porque ela também tem uma garantia, uma segurança no recebimento disso, que ela está abrindo uma exceção, uma condição especial, para que você faça esse financiamento por fora.
Ok? Deixa eu uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta que tem a ver com o sinal, eu acho que às vezes é bacana a gente falar agora. Ok. Se o sinal é de 2.000, então não tem que pagar a entrada? Vamos lá, quem perguntou foi a Priscila. Priscila, esses R$ 2.000 que nós cobramos de sinal, na verdade, eles são despesas de cartório que a gente tem que pagar quando for registrar o seu contrato, certo? Você tem lá a questão da taxa de registro no cartório, alienação fiduciária, esses 2.000 que a gente cobra de sinal, é uma garantia da sua tendência de compra e que vai ser usado com o seu contrato com a Caixa for assinado. Nós vamos levá-lo a registro, eu vou pagar o ITBI para vocês, conforme nós já falamos aqui, e vou levar esse contrato a registro. Esses R$ 2.000 são para essas despesas de registro cartório, ou seja, a partir daqui, desses R$ 2.000, até a assinatura do contrato com a Caixa, você não paga mais nada. Esse recurso é para a hora que a gente fazer o registro do cartório. E como eu já disse também, se por qualquer motivo você não for aprovado pela Caixa Econômica Federal, nós vamos devolver esses R$ 2.000 integralmente para você. Ok? E só seguindo a pergunta, que pode ser mais uma dúvida, cara, se esses 29 mil aí então, ou 25 mil, enfim, depende muito da renda, quando que eu começo a pagar? Esse valor você só começa a pagar quando já tiver o contrato aprovado pela Caixa. Okay? Assim que a gente estiver assinando o contrato com a Caixa, nós vamos fazer e firmar essa negociação desses 29 mil. Seja em 24 parcelas sem entrada, seja em 36, ou seja com uma entrada de 5, 10, aí vai depender muito de uma condição comercial de cada cliente. Lembrando, gente, deixando claro também para não haver problema, que essa condição que eu falei de R$ 29.000, ela é para um cliente com essa renda de 3.000 e FGTS. Se a sua renda é maior ou menor, é necessário ir ao plantão, fazer uma simulação com a sua renda real para ver a capacidade real de financiamento e qual que seria a sua entrada. E em cima dessa entrada, a gente faz essa negociação dos mesmos modos que eu disse aqui para vocês. Ok? A gente tem uma pergunta de FGTS da Janaína também. Janaína de Oliveira perguntando aqui se ela pode usar o FGTS do marido para dar entrada ou amortizar parcelas. Sim, desde que tenha os 3 anos. Okay? Se você tem carteira assinada há 3 anos, o marido também, vale uma observação importante, tá, gente? Não é necessário que você tenha os 3 anos na mesma empresa ou seguidamente. Você pode, por exemplo, ter trabalhado 2 anos em uma empresa, saiu dessa empresa, não resgatou o fundo de garantia, e agora trabalha mais de 1 ano em uma outra empresa, ou seja, se você tem 24 depósitos na outra empresa, mais de 12 nessa, a somatória desse depósito são os 36 no mínimo que são exigidos. Então você pode utilizar sim. Okay? Não é necessário estar 3 anos na mesma empresa. Mas você pode, nesse caso, se isso acontecer, Janaína, você pode utilizar sim tanto do seu quanto do seu marido. Para bater nessa entrada que eu falei agora, é importante frisar, depois da assinatura do contrato, depois que a obra for entregue, você pode, de período em período, usar o seu FGTS, que vai ser acumulado novamente, para bater no seu financiamento, no seu saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal. Então, vamos dizer, você compra hoje o seu FGTS. Daqui a 2 anos e meio, a obra já foi entregue e você juntou lá mais 5 mil de FGTS. Você pode ir à Caixa, a Caixa vai debitar esse FGTS e vai reduzir o seu saldo devedor de financiamento. Ok? A gente tem mais 2 perguntas aqui, Cássio. A primeira é um cliente que está falando que ele trabalha sem carteira assinada, se ele pode comprar um apartamento. Ótimo. E a outra é se o cliente pode financiar com outro banco. Ok, vamos lá. A primeira pergunta, então, que ele não tem carteira assinada. A Caixa Econômica Federal e o programa, ele admite sim que qualquer cliente que tenha renda informal possa comprar. Então, não é obrigatório ter carteira assinada, não é obrigatório ser registrado formalmente na empresa. Mas vale ressaltar o seguinte, renda informal é diferente de renda não comprovada. O interessado ele pode fazer trabalho de autônomo, o que quer que seja, vender cachorro-quente, picolé, o que quiser. Ele não precisa ser registrado, mas para o financiamento na Caixa, ele tem que comprovar que ele ganha essa renda. Que ele tem uma renda de 2.000, 3.000, o que for. E como que se comprova isso, já que você não tem a carteira assinada? O principal, a melhor forma de comprovar isso é através da sua movimentação bancária. Você tem que apresentar os últimos extratos bancários, onde a Caixa Econômica vai analisar, vai verificar que realmente, apesar de você não trabalhar formalmente, você tem um tipo de serviço em que você tem esse rendimento mensal. Então, ela vai fazer a média dos últimos meses e vai considerar essa renda para você comprar. Existem outras formas, apresentar despesas que você paga normalmente, conta de luz, cartão de crédito, telefone celular,
Tudo isso é importante e ajuda na comprovação dessa renda informal. Ok? Então, só para matar o assunto. Renda informal é aceita sim, desde que comprovada por alguma forma. Se alguém chegar, cara, eu trabalho vendendo, sou autônomo, vendo o que quer que seja, ganho 4 mil por mês, mas não tenho como comprovar, não tenho uma conta de luz, não faço um depósito em conta, aí a Caixa não aprova. A gente tem que mostrar para ela que você recebe isso informalmente. Ok? E tem uma outra pergunta. Do banco. Do banco. Perguntou se pode financiar com outro banco. Nesse caso específico aqui, quando eu programo Minha Casa Minha Vida, não pode. Obrigatoriamente o Safira tem que ser financiado dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é somente com a Caixa Econômica Federal. Okay? Não pode ser dentro do programa financiado por outro banco. Sei que o Banco do Brasil hoje em dia faz também, mas o nosso empreendimento ele é vinculado à Caixa Econômica Federal, então ele tem que ser comprado na planta com financiamento da Caixa Econômica Federal. Eu queria só deixar uma informação até importante que eu esqueci de falar no começo. Existe uma condição específica para o Safira que é muito importante. O programa Minha Casa Minha Vida, o limite dele é R$5 mil. Até R$5 mil qualquer pessoa pode comprar, tendo o benefício do programa. O residencial Safira, ele tem uma exclusividade que é, na verdade, todo terreno que você tem em qualquer localidade, qualquer região, em Belo Horizonte também, assim, existe um zoneamento para esse terreno. Esse zoneamento delimita que tipo de empreendimento que pode ser construído, qual que é o perfil e tudo mais. O Safira ele está no terreno caracterizado como ZEIS. O que é ZEIS? É Zona Especial de Interesse Social. Todo empreendimento que é construído no terreno com essa classificação, a gente tem que atender uma legislação municipal que eu só posso vender para quem tem no máximo 6 salários mínimos da época. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Então, esses 6 salários mínimos hoje, R$ 788, se não me engano, dá R$ 4.728. Então, apesar do programa ir até 5 mil, no caso específico do Safira, uma questão de cumprimento de uma lei de zoneamento municipal, eu só posso atender clientes com uma renda de até os R$ 4.728, se não me engano. Só fazer 6 vezes 788. Ok? É importante ressaltar isso por essa característica especial dele. Mais alguma? Vamos seguir? Bom, vamos lá. Então, o processo de compra de venda do apartamento, nós temos o plantão aqui que nós estamos, eu estou dentro do apartamento modelo de 3 quartos, a gente tem um apartamento de 2 quartos também. Então, o ideal seria vir ao plantão. Você pode ligar no 0800 200 7070 e as nossas atendentes vão te passar mais informações, vão fazer o agendamento da sua visita. O ideal, repito, para essas condições é vir hoje na parte da tarde ou amanhã de 9 às 15 horas, mas independente disso, a central funciona durante a semana inteira, de 9 às 19, com exceção de sábado e domingo. Tá? Hoje, especialmente, nós estamos com plantão de atendimento. Mas liga lá no plantão, 0800 270 70, agenda a visita. Você vai vir aqui ao plantão, você vai ser atendido por um vendedor da empresa. E ele vai colher as suas informações reais. Como eu disse, eu fiz uma simulação aqui com renda de 3 mil, mas cada renda tem a sua particularidade, em relação a qualquer entrada, se ele é maior ou menor. Então, aqui no plantão, o nosso vendedor e os correspondentes da Caixa Econômica Federal ficam aqui também, eles vão fazer uma simulação real, com a sua renda, com a sua idade, e vão te passar qualquer condição certinha. Então, digamos que dentro da sua condição, a entrada seja R$ 25 mil, um exemplo. Você vai negociar esses R$ 25 mil com o vendedor, dentro daquela condição que eu também falei, pode ser em 24 vezes sem uma avalista, pode ser em até 36 vezes com uma avalista, pode ser pagando tudo à vista, enfim, nós temos uma vasta condição aqui para financiar, para negociar essa entrada. Negociou, topou, está dentro da sua condição, está tudo certo, você escolhe a unidade. Já começamos hoje, já temos muitas vendas, então quanto antes vocês vierem, melhor para vocês terem condição de escolher uma unidade mais bacana que interessa a vocês. Então você vai fazer a escolha de unidade, você vai assinar uma proposta de reserva, onde vai estar vinculada a essa unidade já, e vai fazer o pagamento desse sinal de R$ 2.000, repetindo, para o pagamento das despesas cartorárias, se por algum motivo não for aprovado, nós devolvemos. Okay? Feito isso, a sua reserva, a sua unidade está reservada, está garantida, até que o processo da Caixa seja finalizado. Então, depois disso, você tem que apresentar os documentos para esse correspondente da Caixa. A gente te entrega na hora aqui um checklist informando quais são os documentos necessários para ele. Os documentos são básicos, principalmente carteira de trabalho, o contra-cheque, identidade, CPF, comprovante de endereço, movimentação bancária, enfim, cada tipo de cliente tem um perfil, mas a documentação necessária é bem tranquila, é básica, a gente passa isso. Você vai colher essa documentação toda e nos entregar.
A partir do momento que você nos entregar, nós vamos enviar isso para o correspondente da Caixa, e aí sim ele vai fazer todo o seu cadastro e vai rodar a aprovação do seu financiamento. Depois que o seu financiamento for rodado, ele foi aprovado, aí nós vamos te chamar para fazer a assinatura tanto do contrato, da negociação da entrada, quanto do contrato da Caixa. Só aí que você vai começar a pagar essa entrada para a gente. Existem casos, é importante ressaltar, que às vezes você pode vir aqui, como o próprio nome disse, é uma simulação. E ela leva muito em consideração a capacidade de pagamento, as individualidades de cada cliente. Então, às vezes, o mesmo cliente vem aqui com uma renda de 3 mil e a entrada dele é 29, pode vir um cliente com a renda de 3 mil e a entrada dele ser 40. Você pergunta, pô, Cássio, eu tenho a mesma renda do outro ou a entrada dele foi menor que a minha. Por quê? Porque a Caixa, isso aqui é uma simulação com base somente na renda que você informou, um sistema pronto que dá dentro de uma condição normal seria aquela entrada. Mas a Caixa, quando vai fazer a aprovação do financiamento, ela roda isso no sistema que a gente chama de 5Q, e ele faz várias verificações do seu histórico financeiro. Então, vamos dizer, um cliente que hoje nunca teve nenhum tipo de problema de restrição de crédito, não tem nenhum financiamento ativo, não deve nada, está com sua capacidade de pagamento plena, provavelmente vai dar esses 29 mil de entrada. Mas um cliente que, por exemplo, já teve um histórico anterior de ter restrição no nome, de ter ausência de financiamento na Caixa, que ele pagou em atraso muitas vezes, ou até isso nunca aconteceu, mas hoje ele tem essa renda de 3 mil, mas tem, por exemplo, financiamento de um carro e que ele já paga uma prestação de R$600 por mês, por exemplo. Isso pode influenciar nessa entrada, ok? Então, vindo aqui, a gente faz essa simulação, mostra para você a condição dentro do parâmetro normal da Caixa. Após a análise, se for a Caixa aprovar do jeito que nós fechamos aqui, eu vou te chamar, você vai vir assinar o contrato nas condições negociadas. Se por qualquer motivo desse, a Caixa ou reprovar, ou ela aprovar um valor menor, e isso aumentaria sua entrada, nós vamos te chamar novamente e falar, olha, a gente simulou lá, a entrada foi R$29 mil, mas agora é 35 por algum motivo interno da Caixa. Vamos renegociar esses 35? Podemos renegociar, entrar na nova condição e você vai assinar e fechar o contrato sem problema. Não há nenhum problema, a gente refaz isso e você fecha o contrato. Se por acaso você falar, não, cara, para mim era 29 mil, esses 6 mil a mais, eles estão fora da minha condição, eu não tenho mais interesse, não tenho capacidade de pagamento, a gente cancela a venda e eu devolvo os R$2 mil para você. Okay? Eu só estou deixando isso muito claro, porque existe essa necessidade, essa condição, que pode variar de um cliente para outro, e o que eu tratei foi uma simples simulação, mas a realidade só vai acontecer após a aprovação da Caixa. Okay? Então, fazendo isso, você vai estar com um processo de compra praticamente completo. Fez o sinal, pagou o sinal, escolheu sua unidade, entregou os documentos, nós enviamos para a Caixa. A hora que a Caixa aprovar, nós entramos em contato com você e chamamos você para finalizar a negociação, fazendo a assinatura tanto do contrato da entrada, quanto do contrato do financiamento da Caixa, e aí sim, assinou o contrato, está finalizada a negociação, acabou, o apartamento já é seu. Lembrando que depois de assinar também, como eu disse, esses R$2 mil do sinal já é o que a gente vai pagar as despesas de cartório e como a Encamp vai estar pagando a TBI também, como eu disse, uma condição especial para esse fim de semana, ou seja, assinou o contrato, já entrega o seu contrato posteriormente registrado em cartório, tudo certinho, ele já é sua escritura, a unidade é definitivamente do seu. Ok? Bom, mais alguma pergunta? Apareceu? A gente recebeu uma última pergunta aqui, Cássio, em relação à própria assinatura do contrato com a Caixa. Okay. Quanto tempo que demora isso? A Okay, pessoa vem aqui, dá o sinal e depois. Joia. Pergunta, não sei se deu para explicar a pergunta, sim, mas em quanto tempo depois da reserva feita o contrato é assinado? Isso depende muito da velocidade de vendas que nós temos, e como a gente está com uma velocidade bem bacana, bem interessante, acredito que em 2 a 3 meses a gente deva estar assinando o contrato. Um detalhe, isso é uma estimativa, okay? Porque para a gente assinar os contratos, nós dependemos da criação de uma demanda mínima, que é o quê? Uma quantidade mínima de clientes que compraram e foram aprovados para eu poder fazer essa assinatura na Caixa. Então, isso pode ocorrer em 1 mês, 2 meses ou 3 meses, dependendo dessa velocidade e da aprovação dos clientes. Todos os outros empreendimentos que nós fizemos aqui, a assinatura foi muito rápida. Acredito que neste também. Então, você vai fazer essa reserva aqui agora, vai entregar os documentos, nós já vamos enviar para a Caixa. Assim que se criar essa demanda mínima, nós vamos chamar todo mundo para fazer a assinatura desse contrato. Então, ela vai variar, na verdade, de acordo com a velocidade. Mas, repito, como estão vendendo bastante, está procurando muito grande, rapidamente a gente vai estar chamando vocês para assinar o contrato da Caixa. Ok? Mais alguma pergunta? Não, aqui a gente encerrou de pergunta. Ok. Pode aparecer mais alguma agora no final.
Bom, gente, então, para finalizar, primeiro, eu queria convidar mais uma vez vocês para virem ao depoimento. Repito, nós estamos aqui na BR-381, na altura do quilômetro 457, 5 minutos da PUC São Gabriel, em frente à empresa Tacono. Nós temos um stand de vendas aqui no local, nós temos apartamentos modelo, decorados, para você conhecer o apartamento, ele está dentro do empreendimento, você vai ver o perfil, o porte do empreendimento, que é muito bacana, é bem legal, bem interessante. Então é importante vocês virem aqui para conhecer, pegar todos os detalhes do seu modelo, de acordo com a sua renda, com a sua idade, para poder fazer o fechamento da vista. Nós temos hoje até às 16 horas esse lançamento continua, está aqui de 9 às 16 horas hoje, amanhã de 9 às 13 horas. Repito, nós temos o telefone 0800 270 70 para você ligar, pegar mais informações e fazer o agendamento lá. Eu vou te passar exatamente por isso. Se você quiser vir de carro, vai explicar como chega. Se quiser vir de ônibus, eles vão te falar quais são os ônibus que passam aqui e você vai poder fazer o agendamento de horário que você necessitar para fazer esse atendimento aqui no plantão. Enfim, eu queria agradecer muito a presença virtual de todos vocês. Repito, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de ação. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos repeti-la em outras oportunidades. E, de qualquer maneira, fiquem à vontade. Nós temos o site www.encamp.com.br, que tem informações tanto sobre a empresa quanto sobre o empreendimento. Nós temos um site específico, que é o www.parquereal.com.br. Lá você vai ter informações sobre o Safira. E, mais uma vez, 0800 270 70 para qualquer tipo de dúvida ou informação. Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Vou chamar aqui a Sara só para encerrar. Muito obrigado, gente. Bom dia para todos. Bom, gente, então eu queria agradecer mais uma vez o nosso diretor de vendas, o Cássio. Eu acredito que ele tenha esclarecido muitas dúvidas aí que são comuns e recorrentes a muitas pessoas que buscam comprar um apartamento e não têm tanto conhecimento a respeito do processo. Como ele falou, temos nas nossas redes, temos o site disponível para você, com todas as informações. A gente teve um probleminha com o vídeo que a gente ia mostrar, então quem quiser assistir o vídeo do apartamento decorado, que está bem bacana, pode entrar no www.parquereal.com.br, que o vídeo está lá disponível. Uma outra coisa bacana de deixar um recado aqui para vocês. Nesse final de semana, a gente está dando um desconto de R$5.000 no apartamento 2 quartos tipo. Esse desconto também vale para vocês que assistiram o nosso Hangout. Então, caso vocês não tenham a disponibilidade de vir aqui durante o final de semana, eu espero que vocês tenham, né, que consigam vir aqui amanhã, mas caso não tenham essa disponibilidade, como vocês fizeram o cadastro, acessaram o nosso Hangout, vocês também ganham esses 5.000 de desconto. E se vocês tiverem alguma pergunta que ainda não foi respondida pelo Cássio, a gente tem o YouTube rolando, aí vocês podem deixar as perguntas no próprio YouTube e no nosso canal no Facebook também, Camp Residencial. Obrigada, gente. Até a próxima. Bom dia. Obrigado.